O presidente Lula fez uma declaração sobre o veto ao marco temporal, e é engraçado que tentaram fazer polêmica a respeito. Ô Larissa! Vai bem? Oi. Vocês sabem que eu gosto de palavras, né? Uhum. Vocês viram? Foi muito boa a minha interpretação, achei hoje, Gostei. da letra da Ana Carolina. Ah, eu também gostei. Achei lindo. Não foi? Ótimo. Dei os exemplos todos, Perfeito. entendendo o que tradição. significa, né? A fetichização do amor e tal. Eu gosto de palavras. É. Vou até ouvir Eu diferente a gosto do música agora. sentido das palavras. Oi? Vou até ouvir diferente a música agora. E não é? Uhum. Agora, tem uma gente que, sei lá, vamos fazer de conta que a palavra não existe. Não, eu não faço. Eu acho que a palavra existe. E tem uma coisa, eu gosto de política. Eu acho que a gente, sim, a gente tem que deixar claras determinadas posições políticas. Não tem nada de errado com isso. Olha, a minha escolha é essa aqui. O que eu acho que não pode fazer é negar a realidade, negar os fatos. A velha história, tem direito à opinião, mas tem direito aos próprios fatos. A própria opinião, sim. Né? Do que é que eu estou falando? Vai lá. O presidente afirmou hoje que vetou parcialmente o projeto do Marco Temporal das Terras Indígenas por uma questão política e que, com a derrubada dele pelo Congresso Nacional, restará a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o tema. Essa declaração foi na mesma entrevista à Rádio Metrópole da Bahia. A gente vai acompanhar. O Congresso Nacional tem tido a compreensão necessária das coisas que a gente tem que fazer. Ah, mas derrubaram o marco temporal, o senhor vetou e eles derrubaram o veto. Obviamente que eles derrubaram o veto, é só ver qual é a maioria no Congresso Nacional, sabe, e saber que é derrubar, mas eu vetei por uma questão eminentemente, sabe, política. Era preciso que a sociedade e a humanidade soubesse que eu vetei o marco temporal que eles aprovaram e derrubaram o veto. Agora nós vamos ficar com a decisão da Suprema Corte, que dá boas e muitas garantias também aos indígenas brasileiros. E assim, mas nós vamos governando o Brasil. Peguem aí o vídeo que está aí sobre o veto que ele fez ao orçamento, que eu quero emendar em seguida. Tá Deixem bom. preparado aí o plano para compensar o corte do orçamento. Olha aqui. Considerando que não existe na Constituição marco temporal. Eu entendo, mas de maneira cristalina, e eu não sou o único, que os artigos que protegem os indígenas, os povos originários na Constituição, são incompatíveis com qualquer marco temporal, porque isso corresponderia, a meu ver, a agredir um direito que está ali e que o artigo 60 da Constituição tem as cláusulas pétreas, aquilo que não pode ser mudado. Mas também há a compreensão de que você não pode caçar direitos fundamentais. E eu acho que ali se caçariam direitos fundamentais. Não é? Então entendo que é inconstitucional. Não querer que o Lula vete é querer que o Lula negue a própria história e a sua vinculação política. E aquela que é a sua corrente política. Agora, note a consciência que ele tem aí, clara, ô Valio Bene, de que o veto dele seria derrubado. Sim. É da política. Ah, mas teve um monte, eu lembro esse escarcéu que se fez, um monte de gente que é da base do governo, que votou, e daí? É da base do governo para um monte de coisa, para isso não. Dado o perfil do Congresso, é claro que o veto dele seria derrubado. Até porque ele pode vetar e os outros podem derrubar. Veto. É do jogo. É assim que funciona. Num Congresso que cada vez mais, e isto precisa ser pensado, isso está debatido, debati isso com o Amoedo, no Reconverso Falar hoje, e vamos debater com outros, que cada vez mais concentra poder. Agora, ele está dizendo, eu, segundo os meus marcos políticos, e eu tenho que deixar claro para isso, eu não tenho como endossar isso.
E fez muito bem. Sabendo que enfrenta uma questão que também é política. Porque é um governo que tem aliados conservadores, que tem aliados de direita. Aliás, no orçamento, né, na lei orçamentária anual, na LOA, o Lula vetou 5 bilhões e 600 milhões que saíram do PAC, fora do que foi combinado no fim do ano passado, na lei de diretrizes orçamentárias, fora do que foi combinado com o próprio Congresso, né? Que já estava ali com 46 bilhões de reais em emendas. Tiraram mais 5,5, 47, tiraram mais 5 bilhões e 600 milhões do PAC e botaram nas tais emendas de comissão. 53 bilhões este Congresso quer. Mais de 10 bilhões de dólares. Nenhum parlamento tem isso no mundo. No vasto mundo. Aí o Lula vetou 5 bilhões e 600 milhões. Mas ainda assim, como ele faz política, ele está mandando um recado para o Congresso. Né? Vai lá, o que ele falou? Ontem eu tive que vetar o orçamento, vetei 5 bilhões e 600 milhões de reais, sabe? E tenho o maior prazer de juntar lideranças, conversar com a liderança, de explicar por que foi vetado. Na questão das emendas, é importante a gente lembrar, Mário, que o ex-presidente não tinha governança desse país. Quem governava era o Congresso Nacional, quem indicava a agência era o Senado, ou seja, ele não tinha. Ele não tinha sequer capacidade de discutir o orçamento. Porque não queria, porque não fazia parte da lógica dele. O que ele queria era que os deputados fizessem o que quisessem. E nós resolvemos estabelecer uma relação democrática com o Congresso Nacional. Se conversa todo dia, toda hora, os ministros com o presidente da Câmara, com os líderes do Congresso, com o presidente Pacheco, com os líderes do Senado. E as coisas estão indo. Se não 100% do que a gente queria, mas está indo, sabe, aí um percentual razoável, 60%, 70% daquilo que a gente quer. A entrevista foi para o Mário Kertes, na Rádio Metrópole da Bahia. Então, só para deixar claro, de novo, né? Sobra para o governo, entre custeio e investimento, no orçamento, coisa de 250 bilhões. Que é 11%, isto sim, aí a conta, dos 2 trilhões dos gastos das despesas não financeiras. O Congresso está pegando desse pouco que sobra para o governo, sem o que o Brasil para, o Congresso está querendo quase 25%, 53 bilhões. E ele próprio tinha combinado que já era um absurdo, já era recorde, 47 bilhões. Então o presidente faz o quê? Veta. Agora, corre o risco de esse veto ser derrubado? Corre o risco desse veto ser derrubado. O que o Brasil precisa debater, e está começando a ficar assim, isso é urgente. O presidencialismo está insustentável. A forma como se governa hoje no Brasil é insustentável. Se é para o Congresso ter todo esse dinheiro, é preciso que ele se responsabilize também pelo resultado. Porque não existe fórmula como essa no mundo inteiro. Se o Congresso quer governar, ele tem que arcar com o resultado. Então, que pensemos ou semipresidencialismo ou semiparlamentarismo, porque na prática nós o vivemos já. E o Congresso não responde pelo que acontece. Né? Assim não funciona. Ou pelo menos não funciona direito.